Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu quero tratar do seguinte tema: precisamos do fortalecimento de poder. A carta aos Efésios é a carta onde Paulo trata desta matéria chamada batalha espiritual, guerra espiritual. E não é só aqui no texto lido que ele trata da matéria, porque no capítulo 2 ele menciona que você tem 3 inimigos que lutam contra você, um dentro de você, outro ao redor de você e outro num nível invisível, imaterial, espiritual. O inimigo dentro de você é a sua carne, é a sua natureza terrena, natureza inclinada ao mal. Nosso coração é corrupto e a vontade nossa tantas vezes se inclina a fazer o que Deus não quer. O mundo é o sistema à nossa volta, sistema maligno, corrompido, cujos valores estão invertidos, e esse sistema quer nos capturar, e para inflamar ainda mais, existe o diabo, que é invisível, que é imaterial, que não podemos lutar contra ele com armas carnais, que é nosso inimigo e nosso adversário. Lá no capítulo 4, Paulo fala também de que nós precisamos tomar cuidado com a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, relacionamentos truncados, mágoa, ressentimento, ranço, amargura, ódio, é uma porta aberta para o diabo entrar e fazer um estrago. Mas agora, nesse texto lido, Paulo vai tratar mais especificamente sobre essa questão da batalha espiritual, mostrando que nós precisamos do revestimento do poder de Deus para lidar com esta guerra espiritual. Nesta luta, 2 coisas são necessárias. Primeiro, você precisa, ao entrar na batalha, conhecer contra quem você está lutando. Por 2 razões. Primeiro, para você não superestimar o inimigo. Tem muita gente que olha o diabo como se fosse um Deus caído. Ele é um anjo caído. Não há páreo para Deus. A ideia não é de que existe Deus aqui, o diabo aqui, a luz aqui, as trevas aqui, o bem aqui, o mal aqui, a justiça aqui, a injustiça aqui, a verdade aqui, a mentira lá. Não. Deus é único, é absoluto. Porém,
Quando a pessoa coloca o diabo num nível que não é para ele, a pessoa está superestimando o inimigo. Onde as pessoas falam mais no diabo que em Jesus. Em alguns lugares o diabo tem até microfone para falar. Então nós precisamos nos acautelar com esse extremo. O outro extremo perigoso é subestimar o inimigo. É achar que o diabo é uma formiguinha inofensiva, que ele é um leão desdentado, que ele não oferece qualquer risco ou perigo à nossa vida. Não, a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. Paulo diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é poderoso e às vezes se transfigura até em anjo de luz. Então, esses dois riscos você não pode correr no enfrentamento da luta espiritual. E eu chamo então a sua atenção, porque é que nós precisamos de poder para enfrentar essa batalha. Primeiro, precisamos de poder porque nós não lutamos contra forças humanas. O versículo 12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, você não tem que olhar para o seu desafeto, se é que ele existe, como o seu verdadeiro problema. E nós estamos vivendo, como disse no período da oração, esse momento, onde o outro é o problema, onde o outro é o inimigo que eu preciso eliminar. Se nós olharmos no espectro político, nós estamos falando aí de direita e esquerda, e hoje as pessoas adjetivaram extrema esquerda, extrema direita. Esse extremo aí é para esgarçar ainda mais o problema, onde as pessoas se tornam como que inimigas, elas não convivem mais, elas não se toleram mais, elas não se respeitam mais, e elas acham que pode tudo contra o outro, porque é de um espectro diferente, filosoficamente, ideologicamente, politicamente. O problema é que se você elimina essa pessoa que você pensa que é o seu problema continua, porque o problema não está no outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então preste atenção nisso. O seu problema não é o seu vizinho, o seu problema não é a sua sogra, não é seu sogro, não é o seu cunhado, não é a sua cunhada, não é o seu sócio, não é o seu patrão, não é o seu empregado. Não, o seu problema não é uma pessoa humana, de carne e sangue. Essa pessoa pode até ser um instrumento do verdadeiro inimigo, mas você eliminar essa pessoa, certamente você não resolve o seu problema, porque outros se levantarão, talvez patrocinados pelo mesmo inimigo. Segundo lugar, precisamos de poder porque lutamos contra um inimigo poderoso. Veja você que o verso de número 11 diz assim: revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a primeira coisa aqui é que existe um ser que lidera essa corja do mal, chamado diabo. E a Bíblia usa vários nomes para definir quem é esse ser maligno. Usa, por exemplo, lá em Apocalipse 9, Apolion e Abaddon, termos no grego e no hebraico, para destruidor. A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de maligno, de tentador, de enganador, de pai da mentira, de assassino, de antiga serpente, de dragão, de leão que ruge, de anjo de luz, para enganar, de príncipe das trevas, dominadores deste mundo tenebroso, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você olhar a folha corrida deste inimigo, ele é de fato muito poderoso e perigoso. O diabo não é uma lenda, não é um mito, não é um espantalho. Ele é de fato um ser caído, um anjo caído, que lidera uma corja poderosa. E o texto vai nos informar no versículo 12, que além do mais, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal das regiões celestes. O que é isso? John Mackay, que foi presidente do seminário de Princeton, escreveu um comentário de Efésios, e ele diz que nós vemos aqui a ordem da desordem. O diabo tem um reino,
Colossenses diz que é o reino das trevas. Ele é o príncipe deste mundo. Desse mundo não da natureza, do sol, da lua, das estrelas, do mar, da terra, dos astros, não. Ele é o príncipe deste mundo caído, deste mundo sistema. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é o valente que tem uma casa bem guardada, onde ficam em segurança todos os seus bens, ou seja, todas as pessoas que ainda não nasceram de novo estão na casa do valente, guardados pelo valente, que é o diabo. A Bíblia diz que quando uma pessoa convertida, ela é arrancada da potestade de Satanás para Deus, ou seja, antes da conversão, a pessoa está debaixo da potestade de Satanás. Portanto, não existe campo neutro. Ou a pessoa está debaixo do governo de Cristo, ou ela está debaixo do controle de Satanás. Até porque a gente pensa que o diabo só age quando você pensa numa coisa assim muito macabra, muito sombria, muito escandalosa, muito chocante, como uma possessão demoníaca, por exemplo. Mas existem pessoas endemoniadas de terno Armani, gravata de seda, andando de limusine, nas altas rodas econômicas, políticas e sociais, debaixo do controle do governo dele. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para nós uma estratificação de poder, de comandos, de controle, de subalternidade debaixo da autoridade de seres malignos, potestades, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há uma estratificação de poder. O diabo não é tão tolo a ponto de lutar contra ele mesmo, e foi Jesus quem disse. O diabo não luta contra ele mesmo. Ele tem um reino. E esse reino está estratificado em vários segmentos de autoridade e poder. Para quê? Para enganar, para mentir, para corromper, para induzir a violência, induzir a prostituição, para esgarçar relacionamentos, para patrocinar falsas doutrinas, falsas ideologias, falsas filosofias. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Por exemplo, hoje nós falamos do crime organizado. Talvez as autoridades estão desorganizadas, mas o crime está organizado. Muito bem organizado. A ponto do crime controlar o sistema econômico. Quem sabe até alguns segmentos políticos. Mostrando, irmãos, que esta batalha que você não apalpa com as mãos, mas é real, não é uma ficção, não é uma quimera, é um fato. Então nós estamos lutando contra um inimigo real. E nós não podemos enfrentar essa batalha de cara limpa, na força do braço, com armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Terceiro lugar, precisamos poder, porque lutamos contra um inimigo maligno. O texto nos informa no versículo 12, contra os dominadores deste mundo tenebroso, dominadores, controladores deste mundo que está mergulhado em trevas, em coisas lôbregas, sujas, imundas, perversas, malignas. Há um domínio sobre esse mundo tenebroso. O mundo jaz do maligno, diz a Bíblia. É o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, preste atenção que há dois extremos. Há o extremo da pessoa, e isso ocorreu muito nesse movimento de batalha espiritual que atingiu o Brasil na década de 90. Tudo é o diabo.
Um pneu do carro furou no trânsito, é o diabo. Você bate o dedão do pé numa pedra, arranca a unha, é o diabo. A pessoa mente, é o diabo. A pessoa adultera, é o diabo. A pessoa usa droga, é o diabo. Então o diabo ficou com as costas largas, joga tudo em cima dele. E isso anula, de certa forma, a responsabilidade do homem. Isso mudou a mensagem de arrependimento para a mensagem de libertação. Há muitos lugares por aí que se fala culto de libertação. Não tem nada a ver, não estou nada contra, não. Mas precisamos esclarecer as pessoas que o homem precisa de arrependimento. Certa feita, uma moça entrou no meu gabinete e disse: pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu pai. Eu falei: pois não. Por que razão? Meu pai está com adultério, está com o demônio do adultério. Eu falei: minha filha, só um pouquinho. Desculpa, mas adultério não é demônio, é obra da carne. Seu pai não precisa de libertação, seu pai precisa de arrependimento. O segundo extremo é de achar que o diabo não está nem aí. Ele não tem nada a ver com esse mundo caído, perdido, confuso, perturbado, estressado, desgarçado, de ideologias tão perversas, de doutrinas tão malignas. Então, qualquer dos extremos é perigoso, e nós precisamos entender que há um mundo tenebroso. Eu disse, numa palestra que fiz ontem, lá em Águas de Lindóia, de algo que li este ano, de uma escola aqui no interior do Brasil, onde o diretor da escola descobre um livro pedagógico que foi enviado para aquele ano letivo. E ao ler o livro, ele percebeu que a história era muito escabrosa. E na história do livro, o pai propunha casamento à própria filha, com o propósito de escravizar a esposa, a mãe da menina. A menina não aceita a proposta do pai de casar-se com ele, o pai persegue a filha. O pai, sentindo-se rejeitado pela filha, entrega a filha para outro homem. A filha, entristecida com o cenário, comete suicídio. E eu pergunto a vocês, a que serve uma história macabra dessa? Que pedagogia é essa? Qual a intenção disso? Qual o propósito de uma história tão vil quanto esta? O que se pretende? Criar confusão? Gerar dúvidas? O que inspira uma mensagem dessa, uma obra dessa, para ser entregue nas mãos de crianças pré-adolescentes? Quando você olha hoje a indústria da diversão, ou a indústria pornográfica, o que você acha que está por trás de todas essas mentes perversas? Então não podemos ignorar, queridos irmãos, de que neste mundo tenebroso há forças que estão aí manipulando as mentes, não só de gente ignorante, gente culta. Nas universidades, na indústria cinematográfica, nas telenovelas, na literatura. Ignorar isso é agir como uma avestruz, enfiar a cabeça na areia e pensar que o perigo não existe. Mas em quarto lugar, nós precisamos de poder, meus irmãos, porque lutamos contra um inimigo astuto. Confira comigo o versículo 11. Revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é a palavra metodeia. E metodeia tem a ver com estratagemas, com métodos, com artimanhas, com maneiras diferentes de você capturar a sua presa.
É a arapuca que o diabo põe para apanhar a sua presa. Talvez as 3 áreas mais vulneráveis do ser humano, já escrito isso em tantas obras, seja sexo, dinheiro e poder. Mas tem outras áreas. Em outras palavras, esse inimigo pesquisa você e a mim. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Quando Deus pergunta para Satanás lá no livro de Jó, de onde vens? Ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Mas ele não está rodeando a terra para ver as belezas do Deus Criador, não. Ele está rodeando a terra para encontrar alguém, para capturar. Talvez depois de Deus ninguém te conheça mais. Ele conhece o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Ele conhece o seu suposto ponto forte. Porque talvez o seu suposto ponto forte é o mais fraco que você tem, porque você acha que aí você não precisa vigiar. Você tem que ficar esperto, porque existem ciladas. E cilada, meu irmão, é um laço. E laço é uma armadilha que é real, mas você não enxerga. É por isso que você pega um pássaro, por isso que você pega um animal. Porque você põe um laço lá e põe um aperitivo para ele, e ele pensa que encontrou o cardápio do dia, a refeição do dia, e nem sabe ele que ao pegar aquele cardápio do dia, ele está agendando a sua morte. Quantas pessoas que são apanhadas? E nenhum de nós pode bater no peito e dizer, eu não, eu sou invulnerável, eu jamais cairia, eu jamais tropeçaria, eu jamais entraria nessa arapuca. Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você olhar para a Bíblia, há muitas dessas artimanhas ou dessas ciladas. Se você pensar em guerra, por exemplo, onde que você acha um comandante escalaria seus soldados mais experimentados? Para lutar contra um inimigo fraco ou lutar contra um inimigo forte? Pensando nisso, em batalha espiritual, você acha que o diabo escalaria os seus demônios mais tinhosos para o estádio de futebol ou para uma igreja? Para uma boate? Ou para um grupo religioso que desafia e ataca o seu reino? A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o diabo semeia o joio no meio do trigo. A Bíblia diz que o diabo tem ingerência na mente das pessoas. Quando Pedro, lá em Mateus 16, quando Jesus falou da cruz, e ele chama Jesus à parte e passa a repreender a Jesus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso nunca pode te acontecer. Jesus arreda Satanás. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a tentar afastar Jesus da cruz. A Bíblia diz que o diabo chega a subir ao púlpito. Está lá em Zacarias 3. Quando o sacerdote vai oficiar, ficou do lado direito dele para se lhe opor. Satanás atormenta as pessoas por causa da mágoa. O Satanás atormenta as pessoas por causa da falta de perdão. Ele entra na porta da mentira, ele coloca a enfermidade, ele se transfigura em anjo de luz. Então cuidado com as ciladas de Satanás. Ele é um inimigo astuto. Mas em quinto lugar, nós precisamos de poder, porque nós lutamos contra um inimigo que pressiona. Versículo 13 diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E o que é o dia mau? Francis Schaeffer talvez ilustre bem isso. Ele diz que você poderia olhar para a vida como uma casa de 2 andares. O andar de baixo é o andar do mundo terreno, visível, palpável, onde nós ganhamos, vivemos, trabalhamos.
No andar de cima seria o que a Bíblia chamaria de regiões celestes, invisível, onde os inimigos estão agindo, interferindo. Então, pense comigo numa batalha. Você que já assistiu filme de guerra. Toda vez que num filme de guerra você vê uma cena muito tranquila, os soldados brincando, sorrindo, contando uma piada, lembrando uma cena engraçada, e em seguida, pode saber, vai ter uma cena de ataque frontal, agressivo, súbito, avassalador. De repente, você está naquele tempo tranquilo, sereno, gostoso, tudo em paz, tudo numa boa. Às vezes você até tira férias de Deus. Aí é um comando lá em cima, ó, dia tal, chumbo grosso no fulano. Aí você acorda já mal-humorado. Já briga com os filhos, já grita com a mulher, já chuta o cachorro. Chega no trabalho mal-humorado, as coisas lá não estão bem. É o dia mal, você, se não tiver discernimento, você começa a brigar com as pessoas. Achar que o problema é o outro. Pressão, dia mal. Mas ainda você precisa de poder, e eu também, porque nós lutamos contra um inimigo que não desiste, porque o verso 13 ainda prossegue o seguinte: para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, não tire férias, não estarilhe as armas, não descanse, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe por quê? Porque você e eu nunca somos tão vulneráveis como quando depois de uma grande vitória. Lucas 4,13 diz que depois que Jesus venceu o diabo lá no monte da tentação, deixou até momento oportuno e voltou com outras armas, com outras estratégias, com outras ciladas, com outros métodos, com outros agentes. A Bíblia fala de Elias, que teve uma retumbante vitória no Monte Carmelo. Logo em seguida, no capítulo 19, ele se enfraquece e foge com medo e quer morrer. Então, por favor, entenda que aqui tem luta sem trégua. Nunca, nunca, nunca estarilhe as armas, porque a luta é permanente, é constante. Bom, eu quero concluir dizendo que você e eu precisamos de poder. E como é que você pode vencer essa batalha? Primeiro, sabendo que este inimigo já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz que um mais valente do que o valente veio, venceu, tirou a panóplia, a armadura dele, amarrou, no sentido de não que você amarra um espírito com corda ou com corrente, mas limitou o seu poder e lhe dividiu os despojos. Ou seja, você e eu, louvado seja Deus, fomos arrancados da casa do valente. Você e eu fomos arrancados da potestade de Satanás. Você e eu fomos arrancados do império das trevas e transferidos para o reino da luz. Então, esse inimigo já está vencido. Jesus não só o venceu, mas o venceu na cruz e expôs o inimigo ao desprezo. Então, preste atenção nisso. Ele continua agindo, ele continua sendo maligno, ele continua sendo poderoso, mas esse inimigo já está vencido por Jesus. Então, qual é o segredo da vitória? É você ser fortalecido com o poder daquele que é o vencedor. E o verso 10 nos informa isso. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque se você estiver enfraquecido, você não conseguirá resistir ao ataque desse inimigo. Agora, anteontem, melhor dizendo, o pastor Ronaldo Lidório encerrou o sermão dele lá no nosso encontro de família, da Luz para o Caminho, contando um fato interessante ocorrido na África do Sul, quando fez-se uma pesquisa dos búfalos que eram atacados pelos leões.
E os estudiosos foram entender por que os leões atacavam os búfalos, e por que atacava este, não aquele búfalo, e por que aquele búfalo escapava, o outro sucumbia ao ataque dos leões. Então fizeram muitas pesquisas, olharam daqui, olharam dali, olharam com um satélite, perceberam isso, nada descobriram, não entenderam por quê. Por quê? Aí mudaram a metodologia. E aí foram olhar as carcaças dos búfalos que eram atacados pelos leões. E descobriram, pelas carcaças, que os leões atacavam quais búfalos? Aos mais novos, aos mais tenros, aos mais velhos, já sem capacidade de resistência ou de fugir, aos mais doentes, aos mais fracos. A quem que ele vai lograr êxito nesse ataque? Aos que não estão fortalecidos com poder no Senhor. Você não pode ganhar essa batalha na força do braço, confiando em você mesmo. Ou você é fortalecido no Senhor, ou você sofre revés na sua vida espiritual. Mas a Bíblia diz que hoje você e eu podemos ser tomados pelo poder de Deus, revestidos com o poder de Deus, revestidos com o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus Cristo, trazendo dentre os mortos, é o poder de Deus que está à sua, à minha, à nossa disposição. A Bíblia diz que você e eu já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não é você ser forte, é você estar protegido